Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este encontro que nós estamos contigo, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para estarmos junto de ti, Senhor. Pai, como tu nos ensinas na tua palavra, Senhor, enche-nos mais de ti, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque queremos ser mais cheios de ti, Senhor. Queremos transbordar de ti, Deus. Pai, purifica as nossas vidas, Senhor. Fala connosco nesta noite, Pai. Ó Deus, compartilha a Tua palavra connosco, Senhor. Ó Deus, ajuda-me a que não seja nada de mim, mas sejas Tu em mim, Senhor. Ó Deus, que a minha boca possa ser a Tua boca, que as minhas mãos possam ser as Tuas mãos, Deus. Ó Deus, e que cada um de nós possamos sair daqui cheios a transbordar da Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus que nada falha, Senhor, e tudo está no Teu controle, Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu nos chamaste para a Tua glória, Senhor. Tu nos chamaste, Pai, ó Deus, para o Teu propósito e para o Teu plano, Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu estás a fazer aqui grandes homens e grandes mulheres, Pai. Ó Deus, para pregar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, Deus. Para anunciar, Senhor, a Tua vinda, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por esta noite, Senhor. Ó Deus, e nós queremos neste momento, Deus, ó Deus, louvar com todas as nossas forças, Senhor. Louvar o Teu grande nome, Senhor. Ó Deus, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, mesmo aqueles meus irmãos que estão em casa, Senhor, ó Deus, faz-os, Senhor, ó Deus, estarem atentos, Senhor, que eles possam fechar as portas das suas casas e que eles possam estar reunidos juntamente connosco nesta noite, Pai, ó Deus, para te louvar e adorar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos dar toda a honra, toda a glória para Ti, Jesus. Ó Deus, que Tu sejas mais em nós e nós mesmos sejamos menos ainda, Senhor. Faz-nos diminuir de nós e que Tu possas crescer mais em nós, Deus. Nós queremos, Senhor, ó Deus, ser parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom? Amém. E então hoje temos a terceira pedra. Estava super entusiasmado, porque a segunda pedra, e João, se tu não viste, podes ver agora no YouTube, porque a palavra tem sido muito boa. A segunda pedra, quem é que se lembra qual era a segunda pedra? Hã? Sim. Persistência. Persistentes. Nós temos de ser persistentes. Amém? Nós temos de ser persistentes. E o Senhor quer que a gente sejamos persistentes na Sua palavra. Amém? Para que nós possamos ser usados por Deus. Amém? Então, a terceira pedra é o alforje cheio, ou o teu saco, esteja cheio. E nós vamos ouvir hoje, nós estamos a falar sobre Davi, ok, João? Nós estamos a falar sobre Davi, e são as 5 pedras de Davi. As 5 pedras têm um propósito. E nós estamos na terceira pedra. Amém? E essa terceira pedra é o alforje cheio. O nosso irmão Hugo Pinto foi quem escreveu este livro que eu estou a estudar e estou a passar a vocês. Ele descreveu aqui uma ideia, deu uma ideia muito boa sobre esta pedra, que é: ou somos cheios e poderosos, ou ficamos vazios e derrotados. Amém? Eu vou repetir. Ou somos cheios e poderosos, ou ficamos vazios e derrotados. E nós vamos ver porquê. Quando Davi enfrentou Golias, não foi de qualquer maneira. Ele não levou uma pedra, mas levou o alforje, ou o saco, como vocês quiserem entender, cheio de pedras. Ou seja, ele não levou só uma pedra, não levou só 2 pedras, mas levou o seu saco cheio para enfrentar, amém, aquele Golias. Então ele foi decidido. Então ele levou o seu saco cheio. Isto habilitou a esvaziar o gigante da sua existência, da sua maneira destrutiva. Ou seja, ele foi de uma maneira poderosa de Deus para derrotar aquele gigante. Porque aquele gigante, ele vinha para derrotar Davi e todo o Israel, todo aquele exército. Mas nós vimos a maneira de Davi de ir com uma decisão, lá está, a persistência. Nós vimos com aquela decisão, ele agarrou naquelas pedras para ele ir. Para quê? Para derrotar. Ele vinha com uma maneira de: eu vou derrotar, porque eu sei quem é Deus comigo.
Amém? Então ele foi com o saco cheio para derrotar o Golias, aquele gigante, na sua existência. E agora temos aqui alguns pontos que eu meti aqui. Há pessoas vazias, cheias de vazio. Não sei se entenderam. Há pessoas que dizem que estão cheias, mas estão cheias de vazio. Não têm nada. É só o ar por dentro. Muitas vezes achamos que estamos cheios, mas estamos vazios. E o nosso irmão Hugo Pinto vem-nos explicar depois de todo este estudo. Há pessoas hoje que sentem-se muito vazias. Isto deixa-os deprimidas, tristes, tristes e sem esperança. Esta condição leva a perderem a força e o seu ânimo e a sentirem-se fracas. Ok? E também impotentes diante do Golias, do seu gigante, da sua vida. Ou seja, há pessoas que sentem-se impotentes, fracas, mesmo de frente dos seus gigantes, dos gigantes que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Então é importante nós percebermos, e até podemos abrir a palavra de Deus que está em Provérbios. Eu convido vocês a abrirem Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10. E eu queria pedir a um de vocês que pudesse ler. Amém. Provérbios 24, capítulo 24, verso 10. Quem já abriu? Podes ler? Bem alto. Espera aí, vou passar aqui porque para os nossos irmãos também ouvir. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ok? Conseguimos entender? Se nós estivermos vazios, se nós estivermos todos vazios, não tivermos nada, a nossa força é pequena, porque nós não temos nada. Ok? Então nós precisamos de entender que nós precisamos primeiro de enchermos de Deus. E eu tenho aqui outros pontos. Como inverter esta situação? Como é que nós podemos inverter a nossa situação de nós estarmos vazios? Só com a força de Deus, do Deus que nos criou, no Deus que nos ama e que nos quer ajudar fazendo de nós mais que vencedores. Amém? Não é o próprio Deus que diz que nos quer fazer mais que vencedores? Então só Deus nos pode encher o nosso quê? O nosso interior. Não há nada que nos possa encher senão somente quem? O seu Espírito Santo. Não é por acaso que Deus enviou o seu Espírito Santo para nós. Ele é o nosso Criador, Deus Pai é o nosso Criador, e Ele sabe como é que construiu esta carcaça, ok? Então Ele sabe qual é o tamanho do meu coração, qual é o tamanho da caixa que o Espírito Santo vai encaixar lá dentro. Ele é o único que pode encher e completar, amém? E é isso que Deus quer nos mostrar esta noite, amém? Então Ele quer fazer-nos mais que vencedores. Está em Romanos 8, 37, está bem? É só, quem tiver a apontar, possa apontar nas suas casas, ou quem está aqui connosco. Esse está em Romanos 8, 37. Mas também diz: sigam-me e mostrei-vos-ei como agir. Autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho. Ou seja, a Bíblia diz: o meu caminho para ser realmente salvo. Ou seja, Deus está-nos a mostrar que Deus é o caminho e a verdade, e que só no caminho dele é que nós somos salvos. Não há outra maneira de nós sermos salvos senão ser somente por Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos a entender que não há outra maneira de como nós sermos cheios. Não há outro espírito qualquer, não há bruxarias, não há aqueles médicos que dizem, ok, médicos têm valor para medicar, sim, mas não há aqueles médicos que dizem que eu vou-te autoajudar. Não. O único que te pode encher e te ajudar perfeitamente e não falha é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos encher. Amém? Por isso, quando Ele partiu para junto de Deus, do seu Pai, Ele disse: eu vou-vos deixar um Consolador.
Quem? Espírito Santo. Ele é o único. Ele, quando nos deixou, Ele disse: eu vou-vos deixar, eu vou-vos entregar. Amém? O Consolador. Ou seja, o Consolador é o quê? É aquele que me consola, aquele que me ajuda em todo o tempo. Amém? Então é importante nós pensarmos isso. Isso também está escrito em Marcos 8, capítulo 8, 34, versículo 34. Eu queria pedir, onde vocês pudessem ler também este capítulo, Marcos 8, capítulo 8, versículo 34. Quem tiver, diga amém. Ok? Quem é que já disse? Então, pode ser. Depois chamou a multidão, juntamente com os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Amém? Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Se alguém me quer acompanhar, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me, porque Ele é o caminho e a verdade. Muitos procuram ajuda extra, ajuda humana, muitos procuram contar com energias espirituais. Cuidado, porque isto é contra a lei de Deus. Essas práticas são proibidas por Deus. Está em Deuteronômio. Eu gostava que nós pudéssemos abrir Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. E é bom que hoje vamos ler assim bastante para nós entendermos o que a palavra de Deus nos está a ensinar. Capítulo 18, 10 e 12. Já abriste, mano? Então, força. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Amém. Obrigado. Amém. Então, não pratiquem, Deus diz na sua palavra, não pratiquem tais coisas, não pratiquem bruxarias, não pratiquem estas coisas que não é de Deus. Amém? Como nós ouvimos, o único e perfeito é Jesus Cristo, o único e perfeito é o Espírito Santo que habita em nós hoje. Ele é o único que nos pode consolar e encher o nosso coração. Amém? Então não vamos à procura nem de práticas de bruxaria, nem de práticas espirituais como dizem, falam por aí, não, mas sim o único caminho é Jesus Cristo. Amém? E então, elas levam ao engano. O quê? Estas situações levam ao engano e pior do que estas, dizem que propõem liberdade, mas é um engano. Elas levam-te a ficares prisioneiro. É verdade ou mentira? Todas estas práticas, que é contra a vontade de Deus, levam-nos a nos estar somente prisioneiros. Não nos levam à liberdade, é um engano, mas levam-nos a práticas de quê? Prisioneiros. É isso que o diabo veio cá fazer. Foi para roubar, destruir e matar. E então, o único que nos pode livrar, o único que nos deu vida, é Jesus Cristo. Então não vamos aceitar nenhuma prática, mas vamos aceitar e temos que dar, ouçam, temos que dar valor ao Espírito Santo. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes temos que ver para crer, mas a realidade, nós temos que sentir para crer. O sentir é sentir o Espírito Santo, viver uma vida de fé, e não pelo que eu vejo, mas pelo que eu sinto, pelo que eu acredito que Deus é. Amém? Então eu preciso de quê? De entender que o Espírito Santo está em mim porque eu decidi aceitá-lo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu aceitei fazer parte da minha vida e eu agora preciso me desvaziar de mim mesmo. Ou seja, o Espírito está pronto,
Mas a carne ainda não está pronta. A carne ainda está numa transformação. A alma ainda está numa transformação. E o que nós precisamos de hoje, até à vinda de Jesus Cristo, é esvaziarmos de nós. Precisamos de esvaziar de nós todo o nosso ser, mas enchermos todo o ser de Deus, o Espírito Santo. Espírito Santo, enche-me. Deus, enche-me mais de ti. Eu quero ser cheio. Nós devemos, na outra reunião eu disse-vos, nós devemos pedir nas nossas orações, Deus, eu quero ser cheio cada vez mais de ti. E ser cheio cada vez mais de Deus é do seu Espírito Santo. Enche-me. Faz de mim um vaso. Faz de mim, enche-me. E é isso que Deus quer fazer, encher-nos mais dele. Então, eu tenho aqui 3 pontos que têm a ver com o saco cheio, ou com o alforje cheio. E o primeiro ponto é cheio de Deus, ok? Então, precisamos ser cheio de Deus. E eu meti aqui um pensamento, uma ideia, uma pergunta, que é, se fosse possível sermos ajudados por espíritos, não é? Porque é que Deus enviaria o seu Filho? É uma pergunta, não é? Isto fica para vocês, responderem a vocês mesmos. Se outros espíritos nos ajudassem, não é? Se nós fôssemos capazes de nos ajudar a nós próprios, porque é que Deus enviaria o seu Filho? Não tem lógica. E nós vamos ver depois porquê. Se fosse possível, conseguiríamos que precisávamos, com a nossa força e sabedoria, porque é que Deus, ouçam, porque é que Deus sacrificaria o seu Filho na cruz? Porquê? Se nós, com as nossas forças, fôssemos capazes de qualquer coisa, de todas as coisas, então porquê é que Jesus Cristo precisava de ir à cruz morrer por nós? Não tem lógica. Para não. Então nós precisamos de entender que nós, e nós vamos ver as respostas, nós precisamos totalmente de Deus. A resposta é óbvia. Se Deus permitiu o sacrifício brutal do seu Filho, é porque os nossos sacrifícios são insuficientes. Os nossos sacrifícios são insuficientes. Não chegam para tal coisa. Nós não chegamos a tal coisa. Tinha que ser Jesus Cristo, porque tudo já estava no plano de Deus. Ele tinha que vir para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Então nós precisamos de entender que eu preciso, tu precisas de esvaziar-te de ti mesmo, de todas as tuas paixões, de todos os teus quereres, e entregares diante de Deus, Senhor. Porque se nós entregarmos diante de Deus, ouçam, aí sim nós vamos experimentar grandes coisas. Nós vamos ser cheios, nós vamos ver coisas que nós nem imaginávamos, nós vamos sentir coisas que nós nem imaginávamos sentir. Vão acontecer bênçãos que nós nem imaginávamos que essas bênçãos chegavam. E hoje nós experimentamos isso. Eu e a Ruth e a Ana estivemos juntos. E elas estavam aflitas. Eu quero só deixar aqui um pequeno, para vocês verem como é que Deus é soberano, como é que Deus é perfeito. Elas estavam a ver por causa como é que vão gerir, porque a Ana e o Diogo, graças a Deus, vão mudar para o pé de nós, aqui para Loures, não é? Já a próxima terça-feira vamos todos juntos, e eu conto com vocês todos, fazemos a mudança deles. Mas a realidade, eles estavam a fazer contas, e o dinheiro era pouco, muito pouco. E eu disse, confiem. Eu dizia a elas, confiem. Façam só contas daquilo que é necessário. E elas estavam a fazer contas. Mas o dinheiro é curto, confiem. Ao final do dia, reparem, Deus é soberano. Mesmo ao final do dia, liga-nos a pastor e dá-nos uma notícia que nos veio abençoar. Vejam como é que Deus é soberano, como é que Deus está no controle de todas as coisas. E veio abençoar, e aquele dinheiro que faltava, que eram 300 e poucos euros, estava lá. Reparem como Deus é fiel. Como é que Deus está aqui perto de nós. Como é que Deus quer falar-nos. Ouçam, se vocês querem ouvir mais de mim, Deus está a falar para mim também, ok? Se vocês querem ouvir mais de mim, se vocês querem experimentar mais de mim, tu precisas te esvaziar de ti. Se tu não te esvaziares de ti, nunca me vais ouvir.
Isto é que Deus fala comigo também. Eu quando li este livro que nos ensina, estas passagens que a Bíblia nos ensina, eu comecei a entender realmente, se eu não me desvaziar de mim, eu nunca vou conseguir ouvir mais de Deus. Então eu preciso, em primeiro lugar, ou seja, se tu estiveres cheio, como nós ouvimos há pouco, se tu estiveres cheio, como é que tu, se estiveres cheio, tu consegues pôr mais alguma coisa? Se um copo de água, se estiver cheio, se tu fores pôr mais água, o que é que acontece? Transborda, cai, sai. Não dá mais. Então aquilo que Deus nos ensina é, esvazia-te primeiro de ti. E eu vou-te encher. Amém? Então nós queremos ser cheios de Deus, nós precisamos de entender isso. Amém? Então o sacrifício de Deus, o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo na cruz, foi muito importante para nós, porque nós somos insuficientes. Se Deus enviou o seu Filho, é porque só Ele e nenhuma outra autoridade pode ser o nosso Salvador. É verdade ou mentira? Nenhum outro pode ser o nosso Salvador. Somente Jesus Cristo pode ser o nosso Salvador. Está em João 14,6, se vocês quiserem guardar isso. Amém? Ele é o único que é o Salvador e em nenhum outro há salvação. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Pois também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Tem Atos 4:12, também está lá. Amém? Antes de Jesus subir aos céus, e eu falei já sobre isto, Jesus prometeu que iria enviar um Consolador. Está em João 14, versículo 16. Outra pessoa que iria fazer aquilo que ele havia de fazer. Ou seja, outra pessoa, outro que nos podia, ou seja, fortalecer, nos encorajar também, e nos levantar e nos auxiliar. É o único que nos pode fazer isso. Ou seja, só o Espírito Santo nos pode dar força, nos pode encorajar, nos pode levantar e nos pode auxiliar. Só o Espírito Santo. Não um espírito qualquer, nem uma energia qualquer pode nos fazer isso. Mas uma pessoa que é divina, o único que é divino, que é Jesus Cristo. Ele é o único. É o único que nos pode salvar e nos encher. Esse Espírito não estaria apenas no meio dos discípulos de Jesus, mas dentro deles. Amém? Esse Espírito não... Vou repetir. Esse Espírito não estaria apenas no meio dos discípulos de Jesus, mas dentro deles, para lhes dar sabedoria, força e fortalecerem de todos os gigantes que apareceram na sua vida. Eles só venceram todas as batalhas, os discípulos só venceram todas aquelas batalhas que cada um combateu só porque o Espírito Santo habitava dentro deles. Amém? Só nisso. Então os discípulos deveriam depender tanto do Espírito Santo que não deveriam tentar fazer nada sem que antes fossem, ouçam, e isto é uma palavra para nós. Nós não devemos tentar fazer nada, ok? Eu não devo ser vosso líder se não primeiro ser cheio do Espírito Santo. Uma prática boa para nós. Amém? Algo que Deus te levanta, tu primeiro tens de ser cheio por Deus, cheio do Espírito Santo. Nós não vamos dar, eu não vou dar, e isto para mim tem sido experiências fantásticas que Deus está a falar. Ou seja, eu não vou dar ao João uma obra de Deus se ele primeiro não for cheio de Deus. Eu não vou dar ao João, tipo, olha João, tu agora vais ser responsável do som, tu vais ficar responsável de todo o som da igreja porque eu quero. Não devo fazer isso. Se ele não for cheio do Espírito Santo, não devo fazer isso. Pelo contrário, só o vou matar. Então Deus está a nos ensinar que os seus discípulos só agiam quando eram cheios da sua presença e poder. Diz a palavra de Deus, está em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Amém?
Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, também está em Atos 2, ninguém mais conseguia pará-los. Uau! Ouçam bem, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mais ninguém conseguia pará-los. Porquê? Porque o Espírito Santo habitava no meio deles, habitava dentro deles. Amém? Muitos gigantes fugiram dos seus caminhos, mas com o poder de Deus, um por um foram derrotados. Uau! Um por um. Quantos gigantes apareceram no seu caminho, mas um por um foram derrotados. Porquê? Porque era o Espírito Santo que habitava no meio deles e eles venciam. Porquê? Não era pelas suas forças, não era pelo aquilo que eles achavam que eram, mas eles vaziaram-se primeiro para se encherem de Deus, para fazer a obra de Deus. Amém? Não foi por acaso que eles caminharam com Jesus Cristo durante 3 anos, eles caminharam, eles não fizeram nada, eles não foram enviados sem serem cheios, sem aprenderem primeiro sobre Jesus, sobre aquilo que Deus nos ensinava, eles não foram, não agiram, até quando Jesus disse, agora enviou 2 a 2 e pregai a toda a criatura. Porquê? Porque eles já estavam cheios, eles já caminhavam com Jesus, eles já estavam prontos para fazer. Porquê? O Espírito de Deus habitava dentro deles. E é isso que Deus quer fazer em nós, amém? Então nós precisamos de esvaziar-nos para ser cheios, para derrotar todos os gigantes que aparecem todos os dias. Vocês sabem que todos os dias nós temos um gigante. Não sei se vocês sabem, mas todos os dias nós vamos sempre enfrentar gigantes na nossa vida. E eu acredito que vocês vão passar nisso. Todos os dias levanta sempre um gigante de uma maneira ou de outra. Porquê? A Bíblia também diz que o diabo anda ao nosso derredor para quê? Tentar nos atargar, para nos tentar roubar, para nos tentar tirar a nossa vida. Então todos os dias ele está ali a tentar. Esse é o gigante. Mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, Ele nos quer capacitar para quê? Derrotar todos os gigantes que hoje aparecem na nossa vida, como fez com os seus discípulos, amém? Então, vamos pensar nisso, queremos derrotar todos os gigantes. Eu queria falar aqui alguns gigantes que apareceram na vida dos discípulos. Hoje em dia nós vamos entender também que aparece na nossa vida. Primeiro, o gigante da calúnia. Aparecia isso. Quando disseram que estavam embriagados, lembram-se dessa passagem? Quando disseram que os discípulos estavam embriagados, procuraram descredibilizá-los, desvirtuá-los do seu caráter. Eles procuraram a mandar abaixo os discípulos, a dizer que eles estavam bêbados logo pela manhã. Eles procuraram mandá-los abaixo. Mas vejam, esse começou logo o gigante da vida deles. Mas com o poder do Espírito Santo, venceram esse gigante, que até 3.000 pessoas juntaram-se a uma grande elite. Quem era a elite? Era quem? Os discípulos que estavam juntos. Ou seja, houve pessoas, o inimigo também usa de pessoas, e usou-se daqueles que estavam a passar ali perto, e começaram a querer mandar abaixo os próprios discípulos, a dizer que eles estavam embriagados logo de manhã. Mas ele levantou-se com autoridade. Levantou-se com autoridade. Os discípulos levantaram-se com autoridades e cheios do poder do Espírito Santo, que até falaram da palavra de Deus, e mais de 3.000 pessoas aceitaram e caminharam junto com aquela grande elite. Amém? Vejam, esse foi um dos primeiros gigantes. Segundo gigante, o gigante da perseguição. Eles foram perseguidos. Quando os proibiam de falar no nome de Jesus e de viver a sua fé, eles passaram isso também. Eles também passaram por esse gigante. Eu não sei quantas vezes vocês... Hoje temos a possibilidade de poder falar de Jesus, graças a Deus. Mas quando tu falas de Jesus, também vais encontrar esse gigante que vai aparecer e vai logo começar a dizer, mas quem é esse teu Jesus? Quem é esse? Esse era um profeta. Esse era logo para te mandar abaixo. E eles passaram isso também. Mas vejam, mas com o poder do Espírito Santo, venceram esse gigante. E ouçam, expandiram, diz a palavra, expandiram-se por todo o mundo.
Por causa deles pregarem o nome de Jesus, hoje nós recebemos a palavra de Deus. Por causa que eles pagaram o preço, hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Então, ouçam, eles venceram mais outro gigante e nós vamos vencer esse gigante também. Eu sei que este sábado, não é, filha? Este sábado, alguns jovens e alguns irmãos vão para a Praça de Loures, vão com o pastor e vão evangelizar. E eu acredito que esses gigantes vão se levantar, mas vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo e vocês vão ser usados. Vocês vão ser usados pelo poder do Espírito Santo. E quem vai falar não é a vossa boca, mas é a boca de Deus através da vossa boca. E aquelas pessoas vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu acredito que vai acontecer como eles experimentaram. Mais de 3.000 pessoas seguiram aquela família, aquela elite. Assim nós também possamos receber isso. Mas nós precisamos ter um ato de fé. Nós precisamos de agir sem medo algum. Eles agiram sem medo. Eles agiram com autoridade. Porque eles sabiam que era Deus que estava com eles. Amém? Então eles expandiram-se por todo o mundo. Reparem, terceiro gigante que os discípulos passaram. Os gigantes das discórdias internas. Discórdias internas. Reparem, quando alguns religiosos fanáticos quiseram colocar-se pesos da lei dos judeus sobre eles, eles quiseram pôr a lei dos judeus sobre os discípulos, pôr leis para impedi-los de pregar toda a palavra de Deus, mas com o poder do Espírito Santo venceram esse gigante e a igreja cresceu unida e em paz. Unida. A igreja cresceu unida. E é isso que Deus quer fazer, de nós crescermos hoje aqui unidos. Nós crescemos em unidade de Cristo e com a paz de Deus. Nós só vamos conseguir se nós sentirmos a paz de Deus. Então, eles cresceram, eles venceram esse gigante também. O que aconteceu é história que todos sabemos bem. Um grupo de pescadores e trabalhadores comuns mudaram e conquistaram o mundo. Como é que isso é possível? Isto é uma pergunta. Como é que isso é possível? É que eles não estavam cheios de si mesmo. Isto fica aquilo que nós estávamos a falar. É possível. Estamos a falar... Eu só queria parar aqui. Nós estamos a falar em pescadores. E pescadores não têm formação, basicamente. Hoje já têm mais, mas naquele tempo não tinham escola bíblica como hoje nós temos, não é? Mas reparem, Deus usou-se de pescadores e de trabalhadores comuns para mudar todo o mundo. Como Deus é maravilhoso. Deus vem-nos mostrar que não é aquilo que nós achamos, mas é aquilo que Deus acha. É aquilo que Deus capacita. Deus consegue capacitar desde o mais pequenino até ao maior. Então, fica aqui a pergunta, como é que isso é possível? É que eles não estavam cheios de si mesmos, mas estavam cheios de Deus. Eles renderam-se a Deus, eles diminuíram-se deles próprios, eles viram que eram falhos, eles viram que necessitavam de Deus, eles viram que Deus era tudo para eles. Por isso é que até deixaram as suas redes, deixaram os seus trabalhos para irem caminharem com Jesus Cristo. Eu não estou a dizer, atenção, para deixarem os trabalhos de todos, ok? Eles foram chamados, os discípulos foram chamados, ou seja, Deus foi um a um e chamou-os um a um para o seu propósito, ok? Agora, Deus tem um plano para todos, isso tem, mas o propósito, Deus tem o seu propósito também em todos, mas Deus já tinha esse plano individual para fazer o propósito de Deus, amém? Então nós vimos que estavam cheios de Deus. Mas há um princípio muito importante, que é o seguinte: sem Deus o homem nada pode, sem o homem Deus nada quer. Uau! Eu vou repetir, e ouçam bem: sem Deus o homem nada pode, sem o homem Deus nada quer. Amém? Nós somos preciosos para Deus. Reparem, todos que estão aqui, todos que estão lá fora, Deus quer pegar na vida daqueles que estão lá fora também, porque todos são preciosos,
Todos são criaturas de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, nós devemos passar e mostrar que é o Salvador da nossa vida. Nós devemos passar onde é que eles podem ter vida. E vida com abundância. Para isso, nós precisamos de apresentar Jesus Cristo na vida deles. Amém? Então, nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos de entender que nós precisamos de fazer como estes discípulos, deixarem ser cheios de Deus todos os dias. Assim existem dois exemplos, ou dois extremos, que assim é que é. Assim existem dois extremos que levem à derrota. Eu queria que vocês ouvissem. Há extremos que nos levam à derrota. Primeiro, tentar fazer tudo sem Deus. E nós sabemos isso, já experimentamos isso. Se tu tentas fazer tudo sem Deus, só vais experimentar derrota. Primeiro ponto. Segundo ponto, querer que Deus faça tudo por nós. Sem nós, neste caso até aqui diz, sem nós. Ou seja, querermos fazer que Deus faça tudo, sem nós estarmos lá. Oh, Deus faz. Eu há tempos estava com o irmão e dizia assim, pá, irmão, você precisa de orar e você precisa de... Que aquele irmão dizia, o Senhor tem que me abençoar muito. Sim, o Senhor quer abençoar, mas você tem que fazer a sua parte. Não, eu oro a Deus e descanso em Deus. Mas espera aí, mas Deus é teu empregado ou é teu Senhor? Porque aí é que a gente precisa de entender. Deus não é nosso empregado. Deus é nosso Senhor, é nosso Pai. Então eu preciso chegar aos pés do meu Pai, dar a novidade, dizer o que é que eu preciso, dizer, não é? Abrir o meu coração a Deus, mas também preciso, como filho, começar a caminhar e dizer, Pai, o que é que eu devo fazer? Deus, deixou-nos o Espírito Santo, nos vai orientar, nos vai dizer como é que nós devemos de agir, mas nós, a nossa parte, é o quê? Agir, fazer. Então, eu tenho que ter cuidado com estas ações. Então nós precisamos ter cuidado. Então nós não podemos tentar fazer tudo sem Deus e também não podemos querer que Deus faça tudo sem nós. Deus ama-nos tanto que quer estar ligado à nossa vida. Deus quer estar ligado à nossa vida. Quer relacionar-se pessoalmente, diariamente conosco. Quer fazer uma equipa. Ouçam, Deus quer fazer uma equipa conosco para juntos vencermos todos os gigantes, juntos. Nós só vamos vencer os gigantes quando nós estivermos juntos. É por isso que Paulo diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Deus chamou esta família, esta equipa, para nós sermos cooperadores com Deus. Amém? Está em 1 Coríntios 3:9, se vocês quiserem guardar. Agora, segundo ponto que eu meti aqui, estar vazio de mim próprio. Eu preciso estar vazio de mim próprio. Ouçam bem com atenção. Nós precisamos, se nós queremos ter o saco cheio, o alforje cheio, nós precisamos, acima de tudo, estar vazios de nós próprios. Amém? Este é o segundo ponto. Há muitas pessoas que não são cheias de Deus porque estão cheias de si mesmo. Quando algo está cheio, eu já falei sobre isso, quando algo está cheio, não tem espaço para mais nada. O primeiro passo para sermos cheios é esvaziarmos de nós mesmos, dando assim lugar a Deus. Amém? Esvaziarmos de nós mesmos e dando assim lugar a Deus. Como João Batista fez e disse, é necessário que ele cresça. Quem? Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Diz em João 3,30. Amém? Se queremos que Deus cresça em nós, precisamos diminuir-nos. Se queremos mais da vida de Deus, precisamos morrer mais para nós mesmos. Está aí 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Eu queria pedir para algum de vocês ler. Para nós estamos a gravar e é importante nós passarmos o que a palavra de Deus diz, amém? Então está, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11, amém? Então, não podemos esquecer, se queremos que Deus cresça em nós, precisamos diminuir, se queremos mais da vida de Deus, precisamos morrer mais para nós mesmos. E isto eu estou a falar de quê? Todos os dias. Nós temos que fazer todos os dias. Mano, podes ler? 2 de Coríntios 4, capítulo 4, versículo
10 e 11. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Amém. Obrigado, mano. Amém. Então nós precisamos, todos os dias, morrer para nós mesmos. Todos os dias, nós temos que entender isso. Não é a nossa carne que tem que falar, mas é o Espírito Santo que habita em nós que tem que falar acima de tudo. Então nós precisamos morrer para nós mesmos. Amém? Terceiro ponto, reconhecer a minha necessidade. Vou falar novamente. Reconhecer a minha necessidade. Alguém disse com muita propriedade que ninguém será cheio do Espírito enquanto pensar que pode passar sem Ele. Amém? Enquanto tu achares que podes passar sem o Espírito Santo, nunca pode ser cheio. Não podemos ver esta condição como uma opção. E eu meti aqui uma opção. Um carro só anda se tiver o quê? Combustível. Reparem, se o carro não tiver combustível, tu não podes andar. Tu não podes pôr num carro um bocado de óleo das batatas para poupar, não é? Tu não podes pôr água no depósito de combustível para o carro andar. Não anda. Mas se tu metes o combustível certo, e hoje em dia nós temos carros elétricos, não é? Então já não é gasóleo nem gasolina, é o quê? Energia. Se nós metemos o combustível certo do carro, o carro vai andar. É a mesma coisa que aqui, olha, a mesma coisa aqui connosco. Se nós metermos o combustível certo, qual é o nosso combustível? Espírito Santo. Se nós pedirmos mais do Espírito Santo, esse combustível, nós vamos andar quilómetros, e não vamos parar. Vamos vencer todos os gigantes da nossa vida. Mas se nós metemos outro combustível, se tu num carro a gasóleo e metes combustível a gasolina, o que é que acontece? Em primeiro lugar, faz uma grande fumarada. Em segundo lugar, passado ali 1 quilómetro ou 2, ficas parado. Tens que chamar um mecânico para limpar tudo, os injetores, para limpar aquilo tudo. Ou seja, é combustível errado. Então, nós temos que entender e reconhecer a nossa necessidade. A nossa necessidade é depender realmente de Deus. Precisamos depender mesmo do Espírito Santo. Quando ser cheio do Espírito, Deus não for para nós uma opção, mas uma necessidade prioritária e insubstituível. Tem que ser uma prioridade insubstituível. Amém? Nós precisamos de dizer para nós, estou a falar mesmo para nós, dizer para nós, eu necessito de Deus, eu necessito do Espírito Santo todos os dias, e eu dependo dele todos os dias. Amém? Não é pelas minhas forças, e nós temos que, quando nós acordamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar acordados. Agradecer a Deus pela vida que Deus nos dá naquele dia. E agradecer a Deus pelo plano de Deus naquele dia que Deus tem para nós. Ou seja, depender de Deus, nós precisamos. Todos os dias. E nós ainda ouvimos agora uma destas reuniões que o pastor pregou, nós devemos depender de Deus realmente. Amém? Então necessitamos disso. Então, necessitamos da sua necessidade, é prioritária e insubstituível. Ser cheio será uma naturalidade, ou seja, encher o depósito do teu carro é normal, nós temos que encher. O carro só anda se nós enchermos. Então é necessário, ainda agora eu tive que ir às bombas, senão o carro já estava no fim da reserva e já tive que ir pôr combustível. É normal tu, no teu dia-a-dia, teres que pôr combustível. O Fran, por exemplo, na moto, é normal ele ter que pôr combustível na moto. Então é normal tu encheres da palavra de Deus todos os dias. É normal tu orares todos os dias. Esse é o teu combustível. Então tu precisas de entender isso. Amém? Nós precisamos de entender isso. Que é normal nós irmos aos pés de Deus todos os dias. É normal. Tem que ser uma naturalidade. Tem que ser mesmo assim na nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Está em Crónicas 7:14.
4 pontos. O quarto, ter sede de Deus. Crónicas, capítulo 7, versículo... Não, Crónicas, não é 1 de Coríntios, é Crónicas. Tem. Primeira, desculpem. Mas agora vou já passar ao quarto ponto. 4 pontos. Ter sede de Deus. Sempre, ouçam bem, sempre bebemos água na medida que a nossa sede. Ou seja, tu só bebes água na medida que tu tens sede. Uau! Pensamos nisto. Tu só bebes água na medida que tu tens sede. Só consegues ter sede, não é? Ou seja, tu só vais beber água se tiveres sede. Então é a mesma coisa. Sempre bebemos água na medida da nossa sede. Sempre iremos buscar e receber do Espírito de Deus na medida da nossa sede. Há pessoas que só procuram em vez de inventos. Há pessoas que só procuram de inventos especiais. Peço desculpa. Há pessoas que só procuram de inventos especiais. Porque não têm muita sede. Isso é uma grande realidade. Nós às vezes vimos aí grandes inventos que muitas igrejas fazem e não é eu quero ir lá porque Deus vai falar. Mas Deus pode falar na tua casa, Deus pode falar no teu quarto. Até a Bíblia ensina-nos isso. Fecha-te no teu quarto. Deus está a nos ensinar que quer falar contigo, quer ter um relacionamento contigo. Então, não é preciso haver inventos. Então, é porque não têm muita sede. Realmente não têm muita sede. Porque quando tu tens sede, tu deslocas-te para ires beber. Esta é uma promessa de Deus. E ouçam bem. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Uau! Está em Isaías 44, 3. Eu gostava que algum de vocês pudesse ler Isaías 44, capítulo 44, versículo 3. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Amém. O Senhor é bom. Muitos têm a vontade de ser cheios, de ter e de experimentar, mas não têm sede de Deus. Muitos têm a vontade de ser cheios e de experimentar de Deus, mas, ouçam bem, mas não têm sede de Deus. Ou seja, muitos querem vir à igreja, muitos querem estar a ouvir grandes pregações, mas realmente não têm sede, não pagam o preço, não querem ler, só querem receber as bênçãos, não querem estar com o Senhor das bênçãos. Amém? Então, muitos procuram o poder de Deus, mas não querem o Deus do poder. Muitos querem ter as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E como querer, é a mesma coisa como querer um leitor de DVD e não ter uma televisão. Hoje em dia já não existe, não é? Mas a realidade é essa, é uma grande ideia que o nosso irmão Hugo Pinto passa. Muitos querem ter um DVD, mas não terem a televisão, ou seja, tu não vês o que o DVD tem, porque não dá, não tens, tu não tens televisão, não é? Hoje em dia é uma box, muitos querem ter a box, podemos passar assim, agora já nem é assim, não é? Olha, mas então passamos assim, muitos querem ter internet, mas não têm telemóvel, não têm computador, pronto, a internet não vale nada, ou não têm TV cabo, não é? Passamos assim uma ideia. Então, o grande segredo para ter o poder, para vencer os gigantes, é ter mais sede, ter mais desejo de conhecer mais de Deus do que para vencer os gigantes. João 7, capítulo 7, versículo 37 e 39. Eu queria pedir a um de vocês para ler. João, capítulo 7, versículo 37 e 39. João, já tens aí? Bora, João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre.
E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Então ele está a falar do seu Espírito Santo. Ele referia-se ao Espírito Santo que seria dado a todos os quantos crescem nele. Amém. Esta é a terceira pedra. Esta é aquilo que Deus quer falar para nós. Terminamos a terceira pedra. Eu não vou dizer qual é a quarta pedra, que ainda é mais poderosa, mas a terceira pedra nos ensina o quê? A esvaziarmos de nós, amém? Nós precisamos de entender, eu preciso me esvaziar, para quê? Para ser cheio. Para eu ser aquele saco cheio daquelas pedras, eu preciso, em primeiro lugar, esvaziar-me de mim próprio, amém? E preciso de pedir a Deus para encher-me mais dele, amém? Davi só venceu aquele gigante porque ele esvaziou-se dele próprio. E ele todos os dias negava-se a si mesmo. E ele deixou-se encher por quem? Pelo Espírito de Deus. Amém? Então Deus deseja em nós encher a nossa carcaça, a nossa alma, encher o nosso corpo com o seu Espírito Santo. Deus quer fazer em nós grandes vencedores, grande elite, como nós ouvimos ainda há pouco, amém? Deus quer nesta elite, nesta família, Deus quer reunir conosco, vencer e sermos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus. Nós só vamos ser mais que vencedores se nós deixarmos o Espírito Santo realmente tomar o seu lugar, amém? Então precisamos dar espaço, ouçam, nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Hoje em dia e sempre, em toda a nossa vida, dá espaço ao Espírito Santo que Ele tome conta de nós, que Ele tome conta do leme da nossa vida, amém? Ele precisa ser Ele a tomar conta, porque Davi só venceu aquele gigante porque ele confiou no Rei Todo-Poderoso, que é Deus. Ele confiou, ele entregou, e a mesma coisa como nós só vamos vencer se nós fizermos isso. Amém? Se nós entregarmos. Mas em primeiro lugar, não se esqueçam, como também foi bom para mim, entender a nossa necessidade. A nossa necessidade que Deus nos ensina é: esvazia-te. Se tu estás cheio de vazio, se estás cheio de dor, se estás cheio de mágoa, se estás cheio de tristeza, esvazia-te e entrega-te a mim. Entrega-te a mim. Só Ele pode sarar, só Ele pode curar, só Ele pode multiplicar a tua vida, só Ele pode te encher, só Ele pode trazer bênção, só Ele. Mas não vais pelas bênçãos, mas vai à procura do Senhor das bênçãos. Amém? Não vais pela cura, mas vai à procura do Senhor que cura. A necessidade é, nós precisamos de entender, e a próxima pedra é poderosa. A próxima pedra fala sobre isso. Que é nós irmos à procura do Deus que é todo-poderoso. Não é do poder de Deus, mas é à procura do Deus todo-poderoso. E é essa a nossa necessidade que nós precisamos. Amém? Entender que é o nosso Criador. Ele é perfeito. Reparem, Ele é perfeito que faz caras tão bonitas que estão aqui hoje. Ele é perfeito que fez todos diferentes. Todos nós estamos aqui, somos diferentes. Amém? Então Deus é perfeito. Ele não é, eu costumo dizer que Ele é um arquiteto perfeito. Não há outro. A gente conhece muitos arquitetos que dizem, uau, eles desenham muito bem, mas não há um sobre a terra que seja tão perfeito como Ele. Não há. Ele é único. Ele é divino. Então nós precisamos de entender isso. Então a nossa necessidade deve ser, eu preciso somente de querer conhecer o meu Deus. Eu preciso somente esvaziar-me e dizer, Senhor, agora enche-me de Ti. Eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, enche-me de Ti, enche-me de Ti. E eu garanto que todos os dias os gigantes que se vão levantar à Tua frente, eles próprios se vão ajoelhar diante de Ti, porque eles vão ver o Deus que está sobre Ti, o Deus que comanda a Tua vida, e Tu vais vencer todos esses gigantes. Amém? Então vamos agarrar com fé, todas as Suas promessas. Todas as promessas de Deus. Vamos agarrar com fé que Deus é bom. Deus não falha. Ainda agora contei este testemunho que contei-vos agora.
da Ana, da necessidade da Ana e do Diogo. Como Deus é bom, Deus não falha. Até o último minuto, Deus não falha. Vocês veem o milagre que está ali, que é a Ruth. Deus não falha em tempo algum. Amém? Então estamos determinados. A terceira pedra, já falamos, é ter o saco cheio, ou o alforje cheio. E a ter o alforje cheio é do quê? Cheio do Espírito Santo. Não se esqueçam, cheio do Espírito Santo. E nós devemos pôr isso na nossa mente, na nossa alma. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias deves pedir na tua oração: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos levantar a nossa oferta. Amém? Espero que vocês tenham sido muito abençoados, como eu fui também. Vou pedir ao Fran, que está aqui comigo, mas não, possas despedir com oração, mano. Que Deus te use. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai, em comunhão, Senhor, esse momento de adoração, de louvor, Pai. E obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem trago a nós através da vida do Teu servo, Senhor. Continua usando, Pai, o Bruno, Senhor, para poder, Deus querido, trazer da Tua mensagem às nossas vidas, Senhor. Que ele possa, Deus querido, ser usado para poder edificar a nossa vida também, Pai. Que a palavra que vem da boca do Teu servo seja, Pai, de crescimento espiritual para nós sempre, Pai. Continua dando sabedoria e discernimento a Ele, Pai, para que possa, Senhor, liderar-nos, Pai, para que possamos ser jovens vitoriosos, Pai, para que possamos ser jovens, Deus querido, Pai, que a nossa vida, Senhor, esteja firme na rocha que és Tu, Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. Continua abençoando a vida de cada jovem que está aqui, Deus querido, Pai. Continua derramando, Deus querido, Pai, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, haverá um derramado do Teu Espírito sobre os Teus filhos, sobre a Tua terra. Continua fazendo isso nas nossas vidas, Pai, dia após dia, Senhor. Que ao sairmos desse lugar, os Teus anjos nos protejam, Pai, os Teus anjos nos guardem, Pai. Que até chegarmos à nossa casa, Deus querido, Pai, o Senhor nos guie, Deus, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ser também, Senhor, luz e sal aonde nós estivermos, Pai. Obrigado por esse momento e que cada um seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, mano. Amém. Amém. Então, está terminada a nossa reunião. Amém. Não se esqueçam, próxima terça-feira, conto com todos.